Romanos, capítulo 9, versículo 19. Abra sua Bíblia. Recomendo que quem puder use ou o celular ou algum caderno para fazer anotações, mas mantenha-se atento à palavra do Senhor para que nós cresçamos juntos no entendimento do que ela nos ensina. Nós vamos meditar hoje nos versículos 19 a 33, todo o final do capítulo 9, mas agora eu quero que você olhe comigo apenas para os versos iniciais. Romanos, capítulo 9, versículo 19, diz assim: Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Paulo apresenta aqui nesse texto um questionamento que algumas pessoas poderiam levantar após vê-lo enfatizar a soberania de Deus como um todo, mas especificamente também a soberania de Deus na salvação, na eleição, na escolha daqueles que ele salva, daqueles que ele escolhe ter misericórdia e daqueles que ele não quer ter misericórdia, como nós vimos nos versos anteriores de Romanos 9. Mas Paulo sabia que isso trazia questionamento na cabeça das pessoas. Alguns ouvintes de Paulo, muito provavelmente, se questionariam sobre como é que Deus poderia ser soberano dessa forma e o ser humano ainda ser responsável pelos seus atos, ser livre. E essa não foi uma questão levantada somente pelos ouvintes de Paulo. Isso foi algo que trouxe questionamentos ao longo da história da igreja. Ali ainda no século V, por volta do final ali do século IV, início do século V, nós vemos se levantar um monge chamado Pelágio. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome, Pelágio. Pelágio ensinava que o homem se salvava não porque Jesus morreu para pagar os seus pecados, mas, seguindo o exemplo de Jesus, pelas suas próprias forças, o homem poderia viver em santidade e então ser salvo. Qual era a intenção de Pelágio? Tentar harmonizar do jeito dele a responsabilidade do homem e a soberania de Deus, priorizando o quê? A responsabilidade do homem, priorizando o quê? A liberdade do homem. Mas Agostinho, bispo de Hipona, um nome muito importante que Deus usou ao longo da história da igreja para ensinar para a gente o que a Escritura realmente diz a respeito da soberania de Deus, foi defender o ensino de que Deus é completamente soberano na salvação. E por isso, através do que Agostinho defendeu e também do que foi ensinado e aprendido ali, nós temos no Concílio de Cartago, em 418 depois de Cristo, o pelagianismo, a doutrina ensinada por Pelágio, sendo condenada como uma heresia. Mas as coisas não pararam aí. O pelagianismo foi condenado, mas ao longo da história da igreja se desenvolveu algo que poderia ser chamado de semi-pelagianismo, uma tentativa de ainda priorizar a responsabilidade humana no harmonizar com a soberania de Deus. E, mais especificamente, desse desenvolvimento surgiu um outro, que é o arminianismo. Esse sim você provavelmente já ouviu falar, porque é fruto de um debate que nós temos até hoje e que muitas vezes surge aí na internet. O que é o arminianismo? Basicamente é um ensino que alunos de um professor, de um teólogo chamado Jacobus Armínio, alunos desse professor, por volta do século XVI, chegaram para ensinar para a igreja da Holanda o que é que eles acreditavam. Os alunos de Armínio queriam fazer uma remonstrância, uma mudança no ensino que a igreja da Holanda tinha sobre a soberania de Deus. E eles queriam enfatizar que o homem não era salvo por uma eleição incondicional, mas por uma eleição condicional. Deus escolhia aqueles que haviam agido da maneira correta, tendo fé. Então, em resposta a esse pedido dos remonstrantes, dos alunos de Armínio, nós vemos a Igreja da Holanda se reunindo no famoso Sínodo de Dort, 1618, 1619,
e condenando ali o arminianismo como uma heresia. Porque enfatizaram o que a Escritura ensina, é que Deus é soberano, sim, em tudo, inclusive, especialmente na salvação, na eleição daqueles que Ele salva. Romanos 9 é uma das grandes causas dessa compreensão, mas não só Romanos 9, como outros textos. Só que se não parasse por aí, nós vemos ainda outras tentativas de tentar se harmonizar as duas coisas, ou melhor, não mais harmonizar. Mas já que a gente quer enfatizar que o homem é livre e responsável, e algumas pessoas não sabem como conciliar isso com a soberania de Deus, o que é que as pessoas fizeram? Surge no século XVIII o iluminismo e com ele o seu ateísmo. Para resolvermos esse problema da equação de soberania de Deus mais responsabilidade do homem, vamos fazer o quê? Vamos negar a existência de Deus. Pronto, não existe mais um Deus soberano, agora o homem é livre. Era isso que nós vemos essas pessoas tentando defender. Como nós podemos perceber em poucos pontos da história que nós temos desde Cristo até hoje em dia, nós vemos que as pessoas tiveram muita dificuldade, ou pelo menos várias pessoas tiveram dificuldade com conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E Paulo está falando aqui a pessoas que ele sabia que poderiam ter esse questionamento. O que nós vamos ver aqui nesse texto é Paulo nos ensinando que sim, Deus é soberano. E ele quer que nós entendamos como é que a soberania de Deus, a capacidade de Deus de decidir e decretar tudo o que acontece, essa que é a soberania de Deus, como essa soberania de Deus se concilia com a responsabilidade humana. Ou mais especificamente, nós vamos ver nesse texto aqui como é que nós devemos olhar para a soberania de Deus. E aqui nós temos então 5 lições a respeito disso. Sendo a primeira delas que a soberania de Deus não deve ser questionada porque nós não sabemos tão bem como conciliá-la com a responsabilidade do homem. Nós não deveríamos criticar ou muito menos rejeitar a soberania de Deus, porque nós temos dificuldade e não compreendemos 100% como ela pode se harmonizar com a responsabilidade do homem, com o homem também ser livre, com o homem também ser responsável pelos seus atos. E nós vemos isso nesses versos iniciais que nós lemos, mas vale a pena repetir aqui. Olha só, verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Paulo levanta essa pergunta retórica, que ele sabe que alguns dos leitores originais da sua epístola aos Romanos poderiam trazer à mente ao ouvir o que ele vem ensinando. Nós vimos nas reflexões anteriores aqui em Romanos 9, Paulo enfatizando que Deus tem misericórdia de quem quer, que ele endurece a quem quer, que ele amou Jacó e aborreceu-se de Esaú antes mesmo que eles nascessem, para que a escolha daquele que ele estava salvando e escolhendo para ser seu fosse baseada somente na sua soberania e não nos méritos do homem ou nas escolhas do homem. Paulo então enfatiza como Deus é soberano, soberano, inclusive, ou até especialmente, na salvação. Deus é aquele que escolhe quem salva. E Paulo sabia que isso poderia fazer com que pessoas se questionassem. Mas então, se Deus é quem escolhe quem salva, como é que ele pode questionar, ele pode reclamar da nossa desobediência ou do nosso pecado? Como se o fato de Deus ser soberano excusasse a criatura, o homem, da sua responsabilidade por ter pecado. E nós sabemos, ao longo de toda essa reflexão de Romanos, por tudo que ensina a Escritura, pelo que nós temos aprendido aqui nessa igreja, que uma coisa não anula a outra. Sim, Deus é soberano. Sim, Deus decreta todas as coisas. Mas o homem é sim responsável pelos seus atos. O homem tem sim que prestar contas pelos seus pecados. E, na verdade, todo o mal que existe no mundo, inclusive na vida de cada homem, é fruto de suas próprias escolhas pecaminosas, suas escolhas ruins e da corrupção que o pecado trouxe ao mundo. Mas então, por que Deus se queixa? Ora, Deus
condena a criatura porque ela pecou. Quem pecou? Foi Deus ou foi o homem? O homem que pecou. O homem que desobedeceu. O homem que fez o que era errado. O homem que trouxe sobre si a condenação. Deus está sendo plenamente justo quando condena um pecador. E a sua soberania não anula essa verdade. Mas sim, muitas vezes a gente fica sem entender exatamente como essas duas coisas podem se conciliar 100%. E aí que Paulo vem com o verso 20 e diz: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? E é interessante que quando eu falo sobre o calvinismo, que nada mais é do que falar sobre a soberania de Deus na salvação do povo, conforme nós vemos na Escritura, quando eu falo sobre o calvinismo com outras pessoas, algumas pessoas começam a questionar, mas como? Então, como é que Deus pode ser justo? Paulo já respondeu isso. Romanos 9 é sempre o capítulo que eu trago essas pessoas para meditar comigo. Eu digo, olha, eu nem preciso mais falar nada para você. Vamos só ler. Eu leio e você ouve o que a Escritura diz. Paulo trouxe esse questionamento que alguns poderiam levantar. Versículo 14 de Romanos 9. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Nós refletimos sobre isso no último sermão, enfatizando que Deus é completamente justo, que Ele tem autoridade e que Ele está condenando simplesmente aqueles que pecaram. Quem cometeu um crime deve ser punido pela lei. E não há nada de injusto em um juiz que pune um criminoso. Você é um criminoso, eu sou um criminoso, nós somos criminosos diante do tribunal do Senhor porque pecamos contra Ele e não há injustiça dele em nos condenar. Mas então, as pessoas continuam questionando. Paulo diz, espera aí, chega um momento que a grande questão não é mais sua pergunta, é eu que tenho que perguntar a você, quem é você, pó, criatura minúscula, para questionar Deus? Para questionar aquele que é soberano sobre todas as coisas, maior do que tudo. Quem é você? Paulo está destacando aqui, sim, Deus é soberano. Uma coisa é você buscar humildemente tentar aprender o que a palavra de Deus ensina. A outra é você se colocar numa posição de juiz, quando na verdade você é o criminoso. É como se nós pegássemos Fernandinho Beiramar e colocássemos ele para condenar um juiz. É como se pegássemos um grande criminoso e colocássemos ele numa posição de julgamento. Não faz sentido. Nós somos aqueles que têm que se submeter diante da soberania de Deus e que estão diante do verdadeiro juiz. Ele sim tem autoridade para nos julgar. Ele sim tem autoridade para nos questionar. Nós não temos. Mas a questão é que esses questionamentos vêm da nossa dificuldade de compreensão. O abarcar realmente isso na sua completude. Isso tem a ver com a nossa própria natureza. Nós somos finitos. E como ensina um princípio básico mais importante, o finito não pode compreender o infinito. Você não tem nem sequer como pegar os oceanos e colocar em um copo d'água. Quanto mais compreender toda a grandeza de Deus na sua mente pequena. Você não vai compreender 100%. A questão é o que você faz quando não compreende. Você, ao não compreender, tem criticado, questionado ou até mesmo rejeitado? Porque esse é o grande problema. E é isso que algumas pessoas tentam fazer com a soberania de Deus. Ao não compreenderem como a soberania de Deus se harmoniza, se concilia com a responsabilidade do homem, o que é que as pessoas tentam fazer? Vamos então rejeitar a soberania de Deus. Mas não dá para rejeitar aquilo que é verdade. Deus é sim soberano. E não é porque nós não conseguimos compreender a grandeza da sua soberania que isso deixa de ser verdade. Não é porque nós não compreendemos algo que isso é falso. Ou que nós não deveríamos confiar nisso. No início do século XIX, fazer cirurgias, por exemplo, era algo extremamente terrível. Experiência dolorosíssima. Sabe por quê? Porque faltava um componente
que hoje é tão comum para nós que às vezes a gente nem lembra da sua importância, mas faltava anestesia. Você já teve que fazer alguma cirurgia? Já ficou com receio de fazer alguma cirurgia? Mas hoje em dia nós temos anestesia. Temos aquilo que consegue nos ajudar a não sentir dor. Houve uma época que as coisas não eram assim. Sabe como é que as pessoas faziam cirurgia antigamente? No máximo tomavam alguma bebida forte, seguravam entre os dentes algum pano para não quebrar os dentes enquanto faziam força por causa da dor, se prendiam da melhor forma que podiam, ou às vezes eram até mesmo amarrados em uma mesa, imobilizados, para que então a cirurgia pudesse ser feita. Enquanto eles agonizavam de dor, enquanto eles esperavam que aquela cirurgia acabasse o mais rapidamente possível. Era assim que cirurgias eram feitas antigamente. Até que, em 1846, um dentista, às vezes a gente tem tanto medo de dentista, né? Às vezes até tem trauma, não gosta de dentista. Você deveria agradecer pelo menos a esse dentista aqui. Até que um dentista chamado William Morton, em 1846, descobriu que uma substância chamada éter poderia fazer com que as pessoas adormecessem e não sentissem dor. Quando ele trouxe aquela proposta, a comunidade a princípio foi muito cética. Não acreditou que aquilo seria possível. Parecia até algo de um conto de fadas. Uma substância específica capaz de resolver todos os problemas que causavam tanta dor como numa cirurgia. E a gente não está falando de cirurgia plástica só por estética, a gente está falando de cirurgias para sobrevivência. Mas ele insistiu. As pessoas não entenderam como, e por isso o que é que elas fizeram? Questionaram, não queriam fazer. Mas ele insistiu e ele decidiu fazer uma demonstração. E foi então que, tendo colocado um paciente para experimentar essa substância, esse paciente adormeceu e a cirurgia foi feita. Mas o que aconteceu, para espanto de todos naquela época e não para o nosso hoje em dia, aquele paciente não se mexeu. Ele não se debateu. Ele não apresentou nenhum indício de dor. E não somente isso, ao final da cirurgia, ele acordou e ele nem sequer sabia que a cirurgia já havia acabado. E quando ele ouve a notícia, ele se alegra tremendamente porque ele não havia sofrido. Agora eu lhe pergunto, imagine então que nós conseguíssemos chegar para alguma pessoa que está para fazer uma cirurgia. Vamos pensar em alguém que sofreu uma grande perda e vai precisar ali amputar a perna. E nós chegássemos e apresentássemos para essa pessoa anestesia. E ela dissesse, não, mas isso não parece fazer sentido. Como é que eu posso conciliar a anestesia, a ausência de dor e a minha dor? E o meu sofrimento? Como eu posso conciliar uma substância que diz que resolve a dor, se eu sei que quando você passar a faca ou a serra em mim, o normal é que eu sinta muita dor? E por isso, por não compreender, essa pessoa fosse e negasse o uso da anestesia. O que é que aconteceria com essa pessoa? Ela sentiria tremenda dor. Ela poderia, inclusive, durante a cirurgia, entrar em choque e vir a falecer na mesa de cirurgia, como muitos acabavam. Mas tudo por quê? Porque a pessoa decidiu negar aquilo que ela não compreendia. O que essa história aqui nos lembra é que nós não podemos deixar de fazer uso de algo que é bom só porque nós não compreendemos bem. Nós não podemos dizer que algo é falso porque nós não sabemos exatamente como funciona. Na verdade, o problema muitas vezes não está na realidade em si, na realidade da coisa, na factualidade dela, mas simplesmente na nossa limitada capacidade de compreensão. É mais ou menos isso que nós precisamos entender quando olhamos para a soberania de Deus. O que é que as pessoas têm tentado fazer ao longo da história e até os dias de hoje? Negar a soberania de Deus porque elas não compreendem como a soberania de Deus se concilia ou se harmoniza com a responsabilidade do homem, com o homem ser livre, com o homem poder decidir as coisas e ser responsável pelos seus atos. Ao não entender, elas negam. Mas se nós negássemos
tudo que nós não sabemos exatamente como funciona, nós deixaríamos de usufruir de muitas coisas boas e sofreríamos com isso. Porém, ainda muito mais, sofre aquele que tenta negar um Deus soberano, a soberania de Deus sobre todas as coisas, simplesmente porque não consegue compreender. A nossa compreensão não é aquilo que define a realidade. A realidade está aí. A nossa compreensão precisa pelo menos se dobrar a ela. Aquilo que é real deve ser crido, mesmo quando nós não compreendemos perfeitamente. E se tem uma coisa que a Escritura faz questão de mostrar que é real, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E isso não anula a nossa responsabilidade. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, ao olhar para a soberania de Deus, não questioná-la ao não entendermos tão bem como ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. Por isso, quando nós não entendemos esse ponto da teologia ou outros dos ensinos da Escritura, o que nos cabe não é o questionamento crítico que busca rejeitar ou julgar como de cima para baixo aquilo que está sendo dito. O que nos cabe é até a pergunta para buscar aprender melhor. Mas quando nós percebemos que nós somos finitos e que nós não vamos conseguir compreender plenamente o infinito, humildemente, o que nos cabe é a fé que confia, mesmo quando a razão não consegue abarcar a compreensão maior daquilo. É por isso que quando nós olharmos para algo que vai além da nossa compreensão sobre Deus, nós devemos fazer como nós já dissemos no último sermão de Romanos, como Paulo faz na última parte de Romanos 11, depois de passar 2 capítulos inteiros e um último falando sobre essa soberania de Deus da salvação. E o que é que nós devemos fazer então? Humildemente, em confiança, devemos nos dobrar diante desse Deus tão grande, maior do que o que nós podemos compreender, e louvá-lo. Como está escrito em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa para que isso lhe seja restituído? Paulo traz aqui várias perguntas que nós não sabemos responder. Mas como ele termina todas elas? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É assim que nós devemos agir quando nós olharmos para a soberania de Deus e não a compreendermos 100% no dia a dia. Ou quando simplesmente algo acontecer e for maior do que a nossa capacidade de compreensão. Mas essa é apenas a primeira forma que nós devemos olhar para a soberania de Deus. A segunda que nós vemos é que a soberania de Deus deve nos fazer entender que ele tem autoridade para fazer o que ele quiser com todas as suas criaturas. A soberania de Deus deve nos fazer entender que ele tem autoridade, que ele pode fazer o que ele quer com tudo aquilo que ele criou. Ele é o Criador, ele é o dono de tudo. É isso que nós vemos nos versículos 20 a 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo usa aqui uma imagem de criação que era comum às pessoas da época. O oleiro, aquele que através do barro fazia vasos, jarros, fazia obras de arte, fazia utensílios domésticos, fazia estátuas, fazia tantas coisas comuns e úteis para as pessoas daquela época. Mas ele traz justamente um questionamento. Será que um oleiro que fez ali um vaso poderia ser questionado por aquele vaso dizendo: ei, por que você me fez assim? Por que nesse formato? Eu queria ser mais magrinho, não assim mais redondinho. Eu queria ser mais comprido ou mais baixo, eu queria ser mais delicado ou mais... Será que o vaso ou qualquer outro dos instrumentos que o oleiro fez poderia questioná-lo? Será que o oleiro, o Criador,
não tinha o direito para fazer exatamente o que ele queria com a sua criação. E eu sei que hoje em dia você dificilmente vê algo de barro na sua frente. Mas nós vemos criações para todos os lados. Microfone, uma criação. As cadeiras básicas, mais criação. Ar-condicionado, glória a Deus pelo ar-condicionado. Eu, pelo menos, sou muito grato. Sei que alguns que ficam mais ali atrás, às vezes sofrem com a temperatura aqui. Mas glória a Deus por ter capacitado homens a criar o ar-condicionado. Nós temos muitas criações. Mas vamos falar de algumas bem mais recentes. Você ainda lembra do iPod? Já não é super recente, pelo menos não para os mais novos. Adolescentes talvez nem saibam mais o que é isso. Mas foi uma revolução. O que era o iPod? Um dispositivo para ouvir música. Porque vocês ainda lembram qual era o dispositivo que a gente usava quando iria correr, né? Fazer algum exercício ali, na academia, alguma coisa, ou enfim, para a gente ouvir algo no avião, em algum caminho, enquanto a gente estava se movimentando? O Discman, né? Você lembra? Um negocinho mais ou menos desse tamanho assim, tamanho de um disco, tamanho de um CD. Esses dias o Apollo achou um CD, perguntou se era um disco para brincar de jogar assim. De tanto que é um negócio mais velho hoje em dia que eles não sabem mais nem o que é. E o Discman já era revolucionário. Mas então, eis que vai surgir o iPod. A Apple, no início ali dos anos 2000, está desenvolvendo um novo dispositivo para tocar músicas. Mas Steve Jobs, o grande inventor ali por trás das criações mais interessantes da Apple, ou o grande nome pelo menos, aquele que tinha mais autoridade para decidir o que acontecia, ele quer fazer algo realmente diferente, bem pequeno, delicado, bonito, não algo grande que não cabe nem no seu bolso, ou que você teria que usar boa e velha pochete, né? Outra coisa antiga, para conseguir levar de um lugar para outro. Ele queria fazer um dispositivo que você pudesse carregar no seu bolso com facilidade. E enquanto ele estava passando os direcionamentos para os engenheiros para que eles produzissem isso, os engenheiros já haviam reduzido bastante o protótipo, mas ele continuava questionando, não, ainda dá para ser menor. Até que chegou um momento que os engenheiros disseram, não dá mais. E trouxeram o protótipo e apresentaram para o Jobs. Ele olhou para aquele dispositivo, olhou para os engenheiros, escutou a afirmação, não dá para ser menor, e é dito por um desses principais nomes envolvidos no projeto, que Jobs pegou o dispositivo, se dirigiu com ele até um aquário que se encontrava ali naquela sala e tacou o dispositivo ali dentro. De repente, bolhas começam a subir. Ele olha para os engenheiros e diz, estão vendo essas bolhas? Isso é porque tem ar dentro. Se tem ar dentro, é porque ainda tem espaço para diminuir. Façam menor. Eis que eles saem dali muito provavelmente frustrados. Meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer isso menor? Mas eles fizeram e lançaram um produto que revolucionou mais uma vez a história. Foi assim que, por causa das ênfases de um criador, com suas peculiaridades, mas por causa da autoridade dele, que podia fazer exatamente o que queria com a sua criação, algo muito bom surgiu, mesmo quando as pessoas a princípio não entenderam como aquilo que ele estava definindo poderia ser possível. E talvez você não lembre do iPod, por quê? Porque ele foi substituído por um outro dispositivo, esse sim você conhece, um outro dispositivo que você usa todos os dias. Possivelmente você está aí com ele na mão agora, enquanto medita nas escrituras comigo, certo? Que é o smartphone. E também foi um dispositivo que a Apple trouxe para potencializar e revolucionar. Existiam smartphones antes, mas não alguns tão significativos quanto o primeiro iPhone. E quem estava por trás também? Jobs. Quando nós olhávamos para dispositivos telefônicos antes, como é que nós lembrávamos dele? Dispositivos com uma tela pequena e um teclado enorme para a gente poder digitar, não é? O teclado normalmente era numérico e as letrinhas ali embaixo, no próprio número, você tinha a opção de ficar digitando. Aí surgiu a BlackBerry, com aqueles teclados mais largos assim, com todas as letras do que é o teclado que a gente tem hoje em dia para digitar no computador, por exemplo. E aquilo também já foi uma mudança. Eis que Jobs diz, não, eu quero fazer mais uma. O nosso dispositivo não vai ter teclado. E os engenheiros disseram, mas como assim? Como é que não vai ter teclado? Como as pessoas vão digitar? Não, elas digitam na tela.
E eles pensaram, mas como alguém vai gostar de digitar na tela? Vai doer o dedo, vai incomodá-las, não vão se acostumar. A pergunta que eu faço é, algum de vocês hoje questiona porque não tem botões no seu celular para você digitar? Nós vemos mais uma vez Steve Jobs como criador com autoridade, fazendo exatamente aquilo que ele quer fazer, mesmo quando as outras pessoas não compreendiam o porquê daquilo, mas mostrando que, por meio da sua autoridade, ele trouxe algo revolucionário e algo muito bom. Essas são apenas algumas das histórias de inventores que nós podemos trazer, que fizeram exatamente do jeito que eles queriam, que insistiram em uma peculiaridade, porque eles têm autoridade para fazer o que querem com as suas criações, e que as pessoas questionaram, mas no fim disseram, você estava certo. Algo muito maior, porém, é o que nós vemos com Deus. Porque Jobs era limitado, errou, chegou inclusive a sair da Apple. Vários outros inventores tiveram seus problemas, insistiram no protótipo que falhou. Quando nós olhamos para Deus, porém, nós não vemos falhas. Nunca houve um erro. Mas ele tem autoridade, e não autoridade mediada por uma banca ali de pessoas com posse sobre a empresa, mas uma autoridade que pertence somente a ele, uma autoridade que ele usa para soberanamente fazer tudo o que ele quer, exatamente do que ele quer. Uma autoridade que muitas vezes é questionada por nós, que não temos uma mente tão brilhante quanto a dele para entender o porquê que ele faz assim. Mas uma autoridade que ele usa para fazer as coisas do jeito que ele quer. E um dia, mesmo quando nós não compreendemos plenamente hoje em dia, um dia nós compreenderemos e diremos, Senhor, o Senhor foi brilhante. O Senhor fez do melhor jeito. A minha ideia era terrível. A sua revolucionou. A sua foi a melhor. A sua foi perfeita. E obrigado por não ter me ouvido, mas ter feito conforme o Senhor, que tem autoridade para fazer o que quer com a sua criação, como o Senhor quis fazer. Quando nós olhamos para a autoridade do Senhor, para a soberania dele, devemos lembrar que ele pode fazer o que ele quer com a criação. Mas tem mais. Ele não só pode fazer o que ele quer, como um tirano que usurpou o poder pode fazer o que quer com o povo. Ele pode fazer o que ele quer e ele sempre quer o melhor. Ele sempre quer aquilo que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É esse Deus soberano que nós cremos. É esse Deus em que nós colocamos a nossa fé. E é por isso que quando nós olharmos para a vida, nós precisamos confiar que Deus sabe o que faz. Que mesmo quando nós não compreendermos 100% por que aquilo acontece, nós devemos confiar que Deus sabe o que faz. Ele está fazendo o melhor. Ele está fazendo aquilo que nós não conseguimos compreender, mas é superior à nossa compreensão. É mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Senhor perfeito e soberano. É por isso também que nós devemos lembrar, quando as coisas acontecerem conosco, que Deus está no controle e que Ele faz o quê? Com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ele faz com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Nós devemos descansar sabendo que o Senhor é bom. E perceba, devemos lembrar também que o existencialismo, aquilo que a nossa sociedade mais ensina por meio das suas mídias, livros, músicas, a ideia de que você faz o que quer com sua vida, você define qual é o objetivo da sua vida, você define qual é o propósito do seu nascimento, ela é uma ideia errada. Porque você não surgiu do nada, você teve um criador que definiu você com um propósito específico. Você foi criado com um objetivo. E você só vai se realizar quando você viver fazendo aquilo que você foi criado para fazer. O que foi que você foi criado para fazer? As Escrituras nos mostram que nós somos criados para a glória de Deus, para glorificarmos ao Senhor, para fazermos tudo de acordo com a vontade dele. E ao fazermos isso, então nós encontramos alegria, então nós encontramos satisfação. Ao olhar para essa soberania de Deus,
ao se ver como uma criação dele. Lembre-se que não é você que decide o que você deve fazer, que não é você que vai olhar para a sua vida e decidir: eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu não sei se eu quero continuar assim. Você tem que se submeter porque você é criação do Senhor. E a criação que não é usada de acordo com o propósito para o qual foi criada é lançada no lixo porque não serve para mais nada. Mas aquela criação que se submete, ela ouve do Criador: foi bom, foi bom. Então se submeta ao seu Senhor. Entenda que o propósito da sua vida já foi definido. O que cabe a você é se submeter, viver de acordo com esse propósito e então se realizar ao saber que a vontade de Deus na sua vida, mesmo quando parece ser contrária àquilo que você quer, no final vai se mostrar muito melhor do que você sequer poderia imaginar. É por isso, meus irmãos, que nós devemos crer na soberania de Deus e saber que Ele tem autoridade para fazer o que quer com toda a sua criação. Em terceiro lugar, nós vemos então Paulo nos mostrar uma outra lição de como nós devemos olhar para a soberania de Deus. E agora ele vai nos mostrar que a soberania de Deus tem objetivos gloriosos, objetivos maravilhosos, perfeitos, objetivos muito bons. Agora imagine que alguém questiona isso. É possível. Então vamos imaginar uma situação. Pense que alguém chegou para você e disse: olha, deixa eu infectar você aqui com uma doença. Deixa eu colocar aqui uma doença em você que vai deixar você com febre, vai deixar você com dores no corpo, vai deixar com você com alguns problemas na pele. E a pessoa ainda olhasse para você e dissesse: vai ser bom para você. O que você diria para essa pessoa? Parece uma cena de filme de terror, não é? Aquela coisa assim, alguém que está ali esquizofrênico, querendo dar uma de médico e, na verdade, buscando nos fazer mal. Mas e se eu falar para você que isso já aconteceu na história e que, na verdade, continua acontecendo? Só que tem um momento histórico mais importante em que nós vemos isso. Durante séculos, uma doença fez o terror. Varíola. A varíola é uma doença que se espalha rapidamente, causa febres intensas, feridas pelo corpo e que leva muitas pessoas, ou levava muitas pessoas à morte. Eis que houve um momento na história, ali no século XVIII, que um médico inglês chamado Edward Jenner percebeu que existia uma outra doença mais simples, chamada cowpox, que era uma doença semelhante à varíola, como se fosse uma versão mais básica dela, que as pessoas pegavam cuidando de vacas. Só que o que era interessante? Essa doença causava efeitos ruins, mas quase nunca algo sério. E ainda mais importante, as pessoas que pegavam essa doença, depois dificilmente ou quase nunca pegavam a varíola. Então o que é que ele pensou? Ele teve a ideia de tentar infectar pessoas com a cowpox, com essa doença leve, para tentar torná-las imunes à varíola. As pessoas não quiseram dar ouvidos àquilo. Parecia loucura. Parecia que o objetivo dele era o quê? Terrível. O que você quer fazer é causar o mal, você quer me deixar doente. Mas ele conseguiu fazer o teste. Uma criança, um menino, fez esse teste, foi infectado. A criança adoeceu, teve sintomas leves, mas ela melhorou. E ainda mais importante, ela foi depois exposta à varíola, mas ela não adoeceu. Aquilo que parecia loucura, que parecia irresponsabilidade por parte de um médico, na verdade, foi responsável por dar início ao que depois de algum tempo trouxe um fim, uma erradicação de uma das piores doenças de todos os tempos, a varíola. O que nós vemos ali é o início do que nós hoje conhecemos como vacinação e que tantas vezes nós devemos fazer, passamos por ali. Nós tomamos uma vacina e parece algo ruim. Quando levamos as crianças para tomar vacina, o que é que eles pensam? Nossa, você quer me castigar, é algo ruim. Eu falo, olha, a criança já está com a cabeça nos joelhos ali só de eu me ouvir falar sobre injeção. Nós falamos de injeção para as crianças e elas pensam que os pais querem o mal, querem causar dor, querem vê-las sofrendo. Mas qual é o objetivo daquilo? É causar uma pequena dor
que depois vai trazer um bem muito maior. Só que as crianças não conseguem compreender isso. Principalmente no momento que a injeção é aplicada, que a dor chega. Elas não conseguem compreender isso. E é mais ou menos algo parecido que acontece conosco. Nós olhamos para as coisas que acontecem na nossa vida, nós olhamos para ensinos da Escritura, e às vezes nós questionamos e dizemos, mas como isso pode ser bom? Como isso pode ser uma coisa boa? E nós questionamos, porque nós não conseguimos ver o fim, nós só vemos o momento, e no momento tudo que vemos é dor. Mas e se eu falar para você que existem objetivos gloriosos para tudo que Deus faz? Mesmo quando, durante um momento, há dor. É o que esse texto está nos dizendo. Versículo 22. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Nós vemos aqui Paulo continuar o desenvolvimento da imagem do oleiro que está criando vasos e dizendo, olha, Deus pode fazer o que ele quer com a criação. E se ele quiser, ele pode criar vasos para honra e vasos para desonra. Vasos para bons objetivos e vasos para terríveis objetivos. Ele tem autoridade para fazer o que ele quer. Mas perceba, tudo o que ele faz tem ótimos motivos. Ele destaca aqui que isso é feito para as riquezas da glória de Deus. Para que as riquezas da glória de Deus sejam manifestadas. Para que aqueles que são alvos da misericórdia do Senhor se alegrem vendo a misericórdia. E isso tudo está conectado, a gente não pode esquecer, com o que nós vemos no início de Romanos 9, quando Paulo vai falar sobre Faraó. E como ele tem misericórdia de quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. E como ele endureceu o coração de Faraó para demonstrar a misericórdia para o povo de Israel. E isso ele fez demonstrando paciência para com aqueles que eram vasos de ira preparados para a destruição. Como é que nós vemos isso? Ora, se Deus destruísse imediatamente o pecador, as pessoas nem perceberiam a sua paciência, que é um dos seus atributos maravilhosos, nem a sua misericórdia de maneira mais clara. Mas o que é que Deus fez ali com Faraó, com o povo do Egito e com Israel? Deus lançou as pragas, certo? E quando chega ali, principalmente a partir da quinta praga, o que é que nós vemos? Uma distinção muito clara entre quem padece da praga. É dito no texto e enfatizado que os egípcios estão sofrendo com aquela praga e com as seguintes, mas o povo de Israel não. O que é que acontecia com o povo de Israel? Eles viam a glória do Senhor sendo manifestada na misericórdia deles, porque enquanto os vasos de ira estavam sofrendo, e porque mereciam mesmo, porque eram pecadores, porque mereciam a condenação, eles estavam recebendo misericórdia mesmo sem merecer, porque Deus estava sendo bondoso com eles e não dando a eles os mesmos castigos que eles poderiam sofrer e que eles mereciam sofrer, mas dando somente esses castigos aos egípcios. Vasos de ira e vasos de misericórdia. É assim que Deus age. Deus não condena imediatamente o ímpio. Ele deixa com que a sua misericórdia seja mostrada. Ele dá tempo para os seus eleitos se arrependerem. Se todos fossem destruídos imediatamente, não haveria nenhum salvo, porque todos pecaram. Mas porque Deus é misericordioso, nós vemos ira santa e um belíssimo atributo do Senhor, sua justiça, mas vemos também a misericórdia e a graça do Senhor. E haverá o dia, inclusive, que nós veremos isso em seu auge, quando Jesus voltar para julgar os justos e os injustos. E ele demonstrar a ira e a sua justiça sobre todos aqueles pecadores que permaneceram em seus pecados sem se arrepender. Os vasos de ira, mas demonstrar a misericórdia, a graça e a salvação para todos aqueles que humildemente se arrependeram, tendo sido alcançados pela graça regeneradora e encontraram nele, pela fé, a salvação. Nós vemos Deus com seus objetivos gloriosos. E muitas vezes nós podemos questionar, porque nós só vemos uma parte disso, nós não compreendemos o todo. E podemos questionar, mas por que, Senhor, vasos para a ira? Por que, Senhor, pessoas
que estão sendo condenadas? Ora, primeira coisa, nossa maior pergunta deveria ser por que pessoas salvas? Já que todos pecaram, o que deveria nos surpreender é alguém sendo salvo e não sendo condenado, porque todos merecem condenação. Mas ainda assim, se nós questionarmos por que, Senhor, que não são todos salvos? Porque ele tem objetivos gloriosos. E ao condenar alguns pelos seus pecados que essas pessoas fizeram, condenar justamente porque elas mereciam ser condenadas, Deus manifesta atributos que nós, que somos vasos de misericórdia, não veríamos com tanta clareza se ele não fizesse dessa forma. Talvez agora o nosso paladar ainda seja infantil. Talvez não esteja maduro o suficiente para desfrutarmos da maneira adequada das belezas dessa decisão do Senhor. Mas um dia, quando não formos mais como crianças, mas tivermos sido santificados e purificados perfeitamente à imagem do varão perfeito que é Jesus, nós entenderemos com clareza isso, o nosso paladar estará perfeito e nós nos alegraremos com absolutamente tudo que Deus fez e diremos: glória ao teu nome, glorioso é o Senhor, faz tudo da maneira perfeita. A condenação foi perfeita, a misericórdia foi perfeita, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor fez não como eu entendia, não como eu queria, mas como o Senhor, em sua soberania, decidiu fazer. Assim, nós vemos a ação do Senhor agindo em nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos lembrar que quando qualquer coisa acontece na nossa vida, nós devemos confiar que o Senhor cuida de nós. Ele tem objetivos gloriosos. Essa vontade dele, como nos falamos, é perfeita. E ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Estávamos meditando recentemente aqui no nosso PG em grupo e eu enfatizei: para o cristão nada nunca dá errado. Porque tudo, até os nossos sofrimentos, Deus faz com que reverberem em coisas boas, maravilhosas, nossa santificação, a nossa transformação em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele faz com que nós experimentemos cada vez mais o seu amor perfeito. Então não importa o que você está sofrendo, Deus está com você se você está em Cristo. Se você crê de verdade, Deus está com você. E Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Isso não significa que você não pode pedir para Ele afastar de você o sofrimento. Pode, deve. Mas mesmo enquanto você permanece sofrendo, se alegre. Porque a sua alegria, ela não depende das circunstâncias. Ela depende daquele grande e imutável Deus que te salvou e que está sempre cuidando de você. E mesmo quando a dor da vacina chega e você, como uma criança, chora e não entende o porquê, saiba que no fim aquilo vai trazer cura, aquilo vai trazer proteção, aquilo vai trazer salvação, aquilo vai te dar saúde e alegria para desfrutar com Ele, para todo sempre, de uma verdadeira paz e de uma verdadeira glória. É por isso, meus irmãos, que é assim que nós devemos olhar para a soberania de Deus, como aquela que traz objetivos gloriosos. E em último lugar, nós vemos esse texto terminar nos mostrando aqui que, na verdade, em quarto lugar, perdão, nós vemos esse texto nos mostrar aqui que a soberania de Deus é a razão da nossa salvação. Às vezes nós questionamos a soberania como se ela fosse uma soberania que traz condenação. E parece ser essa pergunta que o ouvinte de Paulo poderia trazer conforme ele coloca no verso 19. Como se a soberania de Deus fosse sempre usada para trazer condenação. Mas olha só no verso 24. Estes vasos, os vasos de misericórdia, somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Todos aqueles que não eram judeus, ou que não são judeus, são os gentios, certo? Nós já aprendemos e temos enfatizado isso. Acontece que o povo de Deus era conhecido como sendo os judeus. E para os judeus, a salvação era para eles, não para os gentios. Mas eis que Deus, em sua soberania, mostra que a sua salvação é muito maior. E usa da sua soberania para trazer salvação. E a salvação de muito mais povos. Nós, hoje, aqui do Brasil, somos alcançados por uma graça salvífica que é fruto da soberana ação de Deus.
Se nós somos salvos, é por causa dessa salvação. E não somente por causa de que somos gentios. Não é agora como se o povo tivesse passado a ser os gentios. Os judeus também podem ser salvos. E é por isso que o versículo 27 continua. Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, nós teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Agora nós vemos um texto aqui destacando que os judeus continuam sendo alvos da salvação, mas não os judeus na sua totalidade, os verdadeiros judeus. E quem são esses? São aqueles que Deus escolheu para a sua salvação. Não o todo, mas o remanescente. Deus continua salvando e agora ele não salva não só judeus, mas todos os povos. E ele faz isso pela sua soberana salvação. Longe de ser algo ruim, a soberania de Deus é a única causa da nossa salvação. Longe de ser algo que é colocado ali para nos fazer mal, nós vemos ela sendo usada para o nosso bem. Mesmo quando parece, a princípio, que nós podemos ter um preconceito com ela, como muitos têm, achando que ela é para mal. Pouco tempo atrás eu estava assistindo na TV um seriado chamado Band of Brothers, que é um seriado sobre a Segunda Guerra Mundial. Excelente. Se você gosta de filmes ou séries sobre guerra, vale a pena assistir esse seriado, dirigido pelo Steven Spielberg, inclusive. E nesse seriado, ao chegar no final, não é um spoiler que eu estou dando aqui para você, porque é algo que aconteceu na guerra, se você não sabe o que aconteceu na guerra, então já temos aí um problema que você pode solucionar com bons livros de história também. Mas algo óbvio que nós sabemos é que, ao final, foram encontrados os campos de concentração, com pessoas ali em condições deploráveis, anoréxicas, realmente padecendo de fome. E ao mostrar essa cena, nós vemos os soldados espantados, angustiados. É aquele silêncio, aquela cena trágica. E a primeira coisa que eles começam a pensar então é como ajudar. Aquele povo vem até eles e começa a clamar por comida. E na melhor das boas intenções, o que é que eles fazem? Começam a oferecer comida. Mas aquelas pessoas estavam com tanta fome que elas começam a comer muito rápido. E é aí que pouco depois chega uma cena em que um outro oficial chega proibindo a entrega de comida a essas pessoas, e não só a entrega, como também manda que todas as comidas que foram entregues sejam guardadas. Imagina você sendo alguém na situação daquelas pessoas, morrendo de fome. O que é que você pensaria? Talvez você pensasse que fosse mais uma brincadeira de mau gosto, um outro povo que está ali tomando a posse da sua vida e está brincando com você e lhe torturando mais uma vez com fome. Por que negar a comida? Se você quer ajudar, por que negar a comida a quem está com fome? Mas o que acontece? Os médicos haviam percebido que aquelas pessoas entraram num estado do corpo em que você não pode se alimentar muito rápido, senão você passa mal e pode até morrer. O corpo, ao viver tanto tempo sem comida ou com pouca comida, ele entra no estado de sobrevivência que se você come demais carboidrato de uma vez só, você passa muito mal. Então, para a proteção daqueles que estavam no campo de concentração, os soldados começam a recolher as comidas e proíbem a distribuição. No fim, tudo ficou claro. Foi para o bem. Aquelas pessoas foram cuidadas, se alimentaram da maneira correta, progressivamente e se fortaleceram. Mas naquele momento elas possivelmente sofreram com isso, muito provavelmente. E nós vemos algo semelhante também na nossa vida. Nós, às vezes, olhamos para coisas que acontecem dizendo assim, parece que é para o nosso mal. Parece que é realmente algo terrível ali. Mas nós não percebemos que é muito pelo contrário. Ao invés de ser para o nosso mal, é exatamente o que nos salva. Ao invés de ser para o mal daquele povo retirar a comida, era o que salvaria eles. Dar a eles o que eles queriam iria condená-los. Mas nós, muitas vezes, agimos assim. Nós pedimos exatamente o que queremos e quando não recebemos, achamos que é porque Deus quer o nosso mal. Deus quer nos ver sofrer. Deus quer que a gente sofra ali. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu tenho medo de dizer que eu quero muito isso
e só por causa disso Deus não me dá para tratar o meu coração, sabe? Como se fosse aquela coisa, Deus gosta de fazer joguinhos. Você quer isso? Então eu não vou dar. Não. A ação do Senhor é boa. Ela é, ao invés de ir para o nosso mal, para a nossa salvação, para o nosso bem. Deus não nos dá exatamente o que nós queremos, porque o que nós queremos nos leva à condenação muitas vezes. Mas aquilo que Ele sabe o que é melhor para nós, Ele nos dá, porque Ele soberanamente usa da sua autoridade para a nossa salvação. Quando nós olhamos para a nossa salvação, devemos lembrar que ela não é fruto do nosso querer, das nossas decisões acertadas. Ela é fruto da soberana ação de Deus, que nos salvou. Se hoje você está aqui, se hoje você verdadeiramente crê no Evangelho, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Sabe por quê? Porque Deus foi até você quando você estava morto em seus delitos e pecados e te deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça você foi salvo. Não foi porque você estava buscando Ele, clamando por ajuda, você já estava caído e morto. Ele veio até você e te salvou. Você não estava pedindo ajuda como se você quisesse o Salvador, você era inimigo. Ele foi lá e te mostrou que verdadeiramente era bom. Às vezes as pessoas têm preconceito com a soberania de Deus porque querem enfatizar demais o suposto livre-arbítrio do homem. Não, temos que destacar a liberdade absoluta da criatura. Deus mexer no livre-arbítrio para converter meu coração, não pode. Eu que tenho que decidir. É injusto Deus ir lá e mudar meu coração. Eu digo, mas peraí. Você está dizendo que você preferia continuar lá morto, mas ser você que fez ou não fez acontecer? Glória a Deus, porque Deus não para no teu não. Glória a Deus, porque Deus não para num suposto livre-arbítrio para decidir você tomar decisões acertadas. Glória a Deus, porque Ele vem e Ele transforma o seu coração, Ele muda o seu querer. E se hoje você está alegre no Senhor, não foi porque você foi inteligente, sábio e usou corretamente um suposto livre-arbítrio. Foi porque Deus foi até você e com sua graça irresistível Ele transformou você e fez você acordar para ver o que verdadeiramente é bom. Tudo isso nos mostra que a soberania de Deus, longe de ser algo ruim, deve ser fruto, deve ser algo que nos leva a agradecer a Deus, a louvar a Deus, a engrandecer esse Senhor. O crente não deveria ter vergonha de dizer que Deus é soberano. O crente não deveria torcer para Deus não ser soberano. O crente deve olhar e dizer, Senhor, ainda bem que o Senhor é soberano e não me deixou sozinho, de acordo com minha própria vontade, mas o Senhor veio e mudou a minha vontade para que eu soubesse o que verdadeiramente era bom. A soberania de Deus deve ser vista assim, não como algo ruim, que a gente fica tentando conciliar com a responsabilidade do homem e então a gente nega, mas como algo maravilhoso que a gente diz, essa é a verdade que eu jamais vou largar. Deus é soberano e Ele é o meu Salvador. Ele só é o meu Salvador e ninguém mais é meu Salvador, a não ser Ele. Não fui eu, mas foi Ele que me salvou. Assim que nós devemos olhar para a soberania, com essa alegria. E então, agora sim, em último lugar, nós vemos a lição final do texto nos mostrando que a soberania de Deus salva todos os que creem. A soberania de Deus, ao invés de ser algo que impossibilita a salvação a pessoas que querem, é justamente o contrário. É aquilo que salva todos os que verdadeiramente querem. A soberania de Deus salva absolutamente todos os que verdadeiramente creem. Aqui nós vemos a responsabilidade do homem e a soberania de Deus andando lado a lado. Versículos 30 a 33. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. A justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E aquele que nela crê não será envergonhado. Essa pedra de tropeço é Jesus. É aquela pedra que quem não olha para ela tropeça nela e se machuca.
Mas aqueles que olham para ela veem quão bela e preciosa ela é e a apreciam. E encontram nela verdadeiro motivo de alegria. Jesus é essa pedra aqui. Ele foi aquele que Deus levantou para trazer salvação. Os judeus, ou pelo menos os judeus em sua maioria, não em sua totalidade, tentavam se salvar pelas próprias obras, pelo seu próprio esforço. E o que aconteceu? Eles encontraram condenação. Eles não estavam realmente querendo Deus. Eles estavam querendo se mostrar bons pelo seu próprio esforço, capazes pelas suas próprias obras. Eles eram os próprios deuses deles. Aqueles que eles queriam mostrar perfeitos e santos. E por causa disso que eles encontraram condenação. É aqui, meus irmãos, que nós vemos qual é a diferença fundamental entre um judeu e um cristão. Jesus. É aqui, meus irmãos, que nós vemos a verdadeira diferença entre várias religiões que falam de Deus por aí e o verdadeiro salvo. Jesus. Porque não são todas as religiões que salvam. Porque nem todos os caminhos levam a Deus. Há somente um caminho, uma verdade, uma vida. E ela é Jesus. As outras religiões, assim como o judaísmo, apresentavam uma salvação por obras. E tudo que elas encontram é condenação. Espiritismo, islamismo, hinduísmo, budismo, catolicismo com sua salvação por fé mais obras, mas que no final das contas é obras. Tantas outras religiões por aí, enfatizando as obras como caminhos para a salvação. Mas as obras não salvam porque nossas obras são imperfeitas. Elas não podem ser validadas por um Deus que não aceita defeito. Somente uma justiça perfeita pode ser considerada suficiente para nos aproximar de Deus. E o único que cumpriu essa justiça foi essa pedra aqui. Foi Jesus. De maneira que a única maneira de encontrarmos salvação é pela fé. É pelo crer que Jesus é Salvador. É por crer que, ao confiarmos em Jesus como nosso advogado, quando estivermos diante do grande juiz, a nossa causa está defendida, o nosso veredito será positivo, porque o perfeito advogado e intercessor nos mostrará como justos diante do juiz. Não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dele, pelo que ele fez. Assim, meus irmãos, nós vemos que a questão para salvar não é só crer em um Deus, mas é crer no Deus que é Pai de Jesus Cristo. E é crer em Jesus Cristo especificamente. O próprio Jesus enfatizou que isso era necessário. João 5,23 diz: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou então, como ele diz em 15,23, quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Não dá para dizer que ama a Deus se você nega a Cristo. Não dá para dizer que ama a Deus se você acha que Jesus é apenas um mestre qualquer humano e não percebe que ele é o Deus Salvador. Mas quando você une essas duas coisas, aí você encontra a verdadeira salvação e salvação para todos aqueles que creem. Porque como Paulo vai enfatizar mais na frente aqui em Romanos 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração você crê que ele o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê será salvo. E a soberania de Deus não anula isso. Pelo contrário, é o que possibilita isso. Deus salva todos os que creem. Tantas vezes eu ouvi pessoas chegando para mim e dizendo assim, olha, eu não creio no calvinismo, eu não creio nessa eleição incondicional que vocês dizem encontrar na Bíblia, porque ela parece muito injusta. Tem gente aí querendo ser salvo e Deus não vai salvar? Mas não é isso, é justamente o oposto disso. O que o calvinismo, ou melhor, o que a Bíblia diz, é que Deus salva todos os que creem. Se alguém crê, será salvo. Só que só crê aqueles que ele escolheu para a salvação. A fé é um dom que Deus dá a esses que ele escolheu. Então, ao invés de ser algo que impossibilita a salvação dos que creem, a soberania de Deus é a causa da salvação dos que creem. Até porque é pela soberana ação de Deus que as pessoas creem.
Por isso que nós devemos nos alegrar com a soberania de Deus. E não achar que ela reduz a salvação, mas que ela amplia a salvação para o seu número ideal. Aqueles que Deus, em sua soberania e sabedoria, escolheu. Deus salva todos os que creem. Nenhum que quer verdadeiramente a Deus, a Cristo, será negado. Todos os que creem serão salvos. Se você crer, você será salvo. Se as pessoas que você ama creem, elas serão salvas. Pregue sobre esse evangelho de que a fé nos salva. Mas não ache que há conflito em destacar que esse evangelho é o do Deus soberano que conduz todas as coisas e que salva aqueles que ele escolheu, que são exatamente os que ele faz crer. Em tudo isso, meus irmãos, nós vemos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade da criatura de crer, nem mesmo anula a responsabilidade da criatura de se santificar. Aqui nós vemos Paulo usar a imagem dos vasos de honra e desonra como relacionada à soberania de Deus que decide o que quer com os vasos. Mas olha só o que ele diz em 2 Timóteo 2, versículos 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Olha só, Romanos 9 destaca que Deus é o que prepara os vasos. Aqui nós vemos Paulo, mesmo escritor, destacar que quem se santifica vai se apresentar como vaso de honra ou de desonra. As coisas estão se contradizendo? Não. Elas se conciliam, porque todos que Deus colocou como vasos de honra têm a responsabilidade de se santificar, têm a responsabilidade de crer. E ao fazer isso, experimentam da honra que é dada de presente pelo Senhor. Então, que ao olhar para a sua vida, você lembre da sua responsabilidade. Você lembre de se santificar. Lembre de buscar viver de acordo com a vontade de Deus e para o inteiro agrado dele. Mas lembre também que Deus está com você. E que se você vai conseguir ser assim como você está buscando ser, é só porque a soberania dele está ali agindo em você, te santificando, te moldando, te transformando à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como Paulo diz em Filipenses 2, que você continue desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em você, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E que você olhe para a soberania de Deus e que ela não diminua o seu intento de pregar o evangelho. Uma igreja reformada, calvinista, não deveria pregar menos o evangelho, deveria pregar mais, por saber que aí sim o evangelho vai ter poder para transformar. Porque não vai depender da capacidade de pessoas de enxergarem a beleza de Deus e serem transformadas, mas da ação de Deus soberanamente moldá-las e salvá-las. Então, se você é um cristão que está de acordo com a Escritura, um cristão reformado, pregue a tempo e fora de tempo. Anuncie o evangelho às pessoas que você ama. Pregue, sabendo que todo aquele que crê será salvo. E se alegre nessa salvação tão tremenda que nós encontramos em Deus. Quando eu me converti, eu ainda não entendia as doutrinas da salvação. Foi um caminhar até isso acontecer. E durante esse caminhar, eu encontrei barreiras, eu tive dificuldade de aceitar no início. Não só eu. Se você olhar para grandes nomes da teologia que ensinam que a Bíblia nos mostra essa eleição incondicional de Deus, o calvinismo, a soberania de Deus na salvação, você vai encontrar John Piper dizendo que ele teve muita dificuldade em aceitar. R.C. Sproul dizia o mesmo. Vários outros nomes, até Charles Spurgeon, grande pregador batista, dizia o mesmo. Mas quando realmente entenderam, aí eles viram a beleza. Foi assim também comigo. Eu tive dificuldade de aceitar, mas quando eu entendi que não era a minha compreensão que definia o que era verdade, mas era a Escritura,
e que por mais que eu não compreendesse 100% como a soberania de Deus se concilia com a responsabilidade do homem, ambas as coisas são afirmadas na Escritura e me cabe humildemente crer nelas. Eu me submeti e eu me alegrei em saber que Deus é soberano. Que assim também você termine essa reflexão que nós tivemos aqui de Romanos 9 como um todo. Que você olhe para as doutrinas da graça, para a soberania de Deus em todas as coisas, inclusive na salvação, para o que nós chamamos de calvinismo, não como um louvor a Calvino, mas como um resumo do que a Escritura ensina sobre a salvação. Que você olhe para tudo isso não com vergonha, não com preconceito, mas com alegria de dizer: a Escritura nos mostra. Deus é soberano e eu posso me alegrar nele pela fé em Jesus Cristo. E todos aqueles que pela fé fizerem o mesmo serão salvos com esse Deus maravilhoso e perfeito. Vamos orar? Santo Deus, que o Senhor nos faça, Pai, não julgar as coisas pela nossa compreensão limitada simplesmente, mas olharmos para a Tua verdade e nos submetermos a ela confiando de que o Senhor é perfeito, faz o que é melhor e que no Senhor nós podemos ter alegria maravilhosa por causa da soberana salvação que o Senhor nos trouxe, não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça que agiu em nós e que nos moldou pela Tua autoridade perfeita. Nós te pedimos, Pai, então, que todos nós aqui falemos do Senhor como soberano com alegria, não com vergonha. Que anunciemos a Tua soberania perante o mundo com fidelidade. Mas destaquemos, Pai, que essa soberania não anula a verdade. Todo aquele que crê será salvo. E que muitos creiam por causa da Tua soberana eleição e Te louvem como o Senhor merece ser louvado. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.